Rádio Semear Brasil apresenta Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja. Leitura de hoje, a Bíblia. Parte 1. Livreto da Editora Árvore da Vida. Site www.editoraarvoredavida.com.br. A Bíblia. A Bíblia é superior a todos os livros do mundo. Ela é um livro único. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, disse certa vez que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Tudo que de bom provém do Salvador do mundo é nos transmitido por meio deste livro. Esse é o livro mais lido em todo o mundo e já foi traduzido para mais de 1000 idiomas, mais do que qualquer outro livro do mundo. Uma quantidade inumerável de pessoas tem recorrido à Bíblia para ali encontrar consolo, esperança e orientação em tempos de aflição e incerteza. Bíblia vem da palavra grega biblos, que significa livros. Isso quer dizer que a Bíblia se destaca como o livro dos livros entre todos os outros existentes no mundo. Ela ocupa a mais alta posição entre todos os escritos clássicos tanto do Ocidente quanto do Oriente. O famoso escritor francês Victor Hugo disse em certa ocasião: a Inglaterra tem 2 livros, a Bíblia e Shakespeare. A Inglaterra fez Shakespeare, porém foi a Bíblia que fez a Inglaterra. A Bíblia permanece única entre todos os livros existentes quanto à sua autenticidade. Muitos livros sagrados das religiões estão repletos de mitos e lendas. Porém, nas páginas da Bíblia, encontramos inumeráveis referências a eventos, pessoas e lugares verdadeiros. A arqueologia, juntamente com os arquivos históricos seculares, confirma a exatidão das referências nos vários livros bíblicos. A atenção dispensada aos mínimos detalhes por parte dos escritores bíblicos não encontra paralelo nas demais literaturas antigas. A Bíblia fala de um Criador todo-poderoso e eterno que criou o universo, incluindo os céus, a terra e todos os seres viventes a partir do nada. O relato da criação em Gênesis, embora não seja uma narração científica em si, corresponde completamente à evidência científica. Segundo a mitologia grega antiga, os céus eram sustentados por um gigante chamado Atlas, e os antigos escritos hindus dizem que a Terra é um quadrado sustentado por 4 peixes. Porém, 2700 anos atrás, antes que o homem descobrisse que a Terra era redonda, o profeta Isaías, cujas palavras foram registradas na Bíblia, dizia que a Terra é redonda. Isaías capítulo 40, versículo 22. E em outro livro da Bíblia lemos que ela paira sobre o nada. Jó capítulo 26, versículo 7. A Bíblia também registra a origem do homem. Ela nos diz que o homem foi criado por Deus à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. As recentes descobertas no campo da genética, assim como a descoberta das maravilhas do corpo humano, têm provado de modo convincente que, uma vez que o homem é um ser tão complexo, deve haver um ser inteligente por trás de sua criação. Um computador não pode evoluir a partir de uma rede de fios metálicos, nem é possível construir-se uma nave espacial por meio de uma série de casualidades e coincidências. Todo objeto inteligente deve originar-se de um criador mais inteligente. A Bíblia apresenta a origem do homem de forma singela e plena de significado. O homem foi criado à imagem de Deus. Uma das características mais surpreendentes da Bíblia é a fidelidade com que ela registra a história do homem. O Antigo Testamento é um relato da história da humanidade no mundo antigo, especialmente da história dos judeus, e o Novo Testamento é o relato da história da Igreja primitiva. Todos os detalhes registrados em ambos testamentos podem ser confirmados pela arqueologia. Além de ser um registro da história da humanidade no passado, a Bíblia contém profecias quanto à humanidade do futuro. Daniel, um dos escritores do Antigo Testamento,
escreveu durante o período do Império Babilônico sobre um sonho que o rei da Babilônia teve. Nesse sonho, o rei viu uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o rei olhava para essa estátua, uma pedra cortada, não por mão humana, feriu os pés da estátua, e toda ela foi esmiuçada e levada pelo vento como palha, de forma que nenhum vestígio restou dela. A pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículos de 1 a 45. Essa estátua era uma representação dos sucessivos impérios humanos que surgiram no decorrer da história. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que durou de 605 a 539 a.C. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, e sob o reinado de Ciro, destruiu o Império Babilônico e permaneceu de 539 a 336 a.C. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Grego que, sob Alexandre Magno, Alexandre o Grande, derrotou o Império Medo-Persa e tornou-se o mais poderoso do mundo a partir do ano de 336 a.C. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro representam o Império Romano, que se apoderou do território do Império Grego. Seu reinado começou no ano 30 a.C. e durou por mais de 4 séculos, após o que se dividiu em dois, o do Ocidente e do Oriente, representados pelas duas pernas da estátua. Tudo isso corresponde com precisão ao registro histórico. O mundo hoje é o prosseguimento do Império Romano e corresponde à parte das pernas e dos pés da estátua. A Bíblia predisse que até o fim desta era, uma pedra cortada não com mãos destruirá todos os governos do mundo e estabelecerá seu próprio governo sobre toda a terra. Essa pedra é Jesus Cristo, o qual estabelecerá seu reino na terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. A estátua é um resumo dos 2.600 anos de história humana. A maior parte dessa profecia já se cumpriu e parte dela se cumprirá futuramente. Este é um exemplo que nos mostra os fatos maravilhosos que constam na Bíblia e pertencem à história humana. As profecias mais surpreendentes do Antigo Testamento têm relação com a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento contém pelo menos 300 referências diretas a Cristo. Ele fala do lugar onde Cristo iria nascer, do modo como ele cresceria, da forma e lugar em que ele morreria. Todas essas profecias já se cumpriram. Em segundo lugar, a Bíblia manifesta a mais elevada sabedoria com respeito ao relacionamento dos homens com Deus e com os demais homens, seus pensamentos, além de descrever sua intenção, seu comportamento e seu viver diário. Nos tempos do Antigo Testamento, os povos eram em sua maioria politeístas, ou seja, criam em mais de um Deus. Deuses esses normalmente cruéis, ferozes e às vezes licenciosos. Porém, a Bíblia revela que há apenas um Deus, que é infinito e pessoal, que ama os seres humanos como um pai e um esposo, e que personifica o amor, o respeito, a justiça e a misericórdia. Isso está em contraste com os deuses do mundo antigo, aos quais os homens tinham de obedecer e servir, movidos pelo medo e não pelo respeito amoroso. A Bíblia também abrange todo tipo de conhecimento, como, por exemplo, teologia, astronomia, geologia, ciência, filosofia, sociologia, governo, educação, cultura e escatologia. Mesmo não sendo ela um livro específico de qualquer uma destas áreas de conhecimento, a Bíblia trata de todas elas. Todos os textos científicos têm de ser atualizados e publicados novamente após alguns anos. Porém, a Bíblia nunca muda, permanece sempre a mesma. As leis do Antigo Testamento cuidam do relacionamento adequado entre o homem e o seu ambiente. Por exemplo, ao sitiar uma cidade, os que estavam atacando não deviam destruir as árvores para não devastar o ambiente. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19.
Essas leis também tratavam do equilíbrio que devia haver entre as várias classes sociais por meio da instituição do ano jubileu, a cada 50 anos, quando todas as dívidas eram perdoadas e todas as terras eram devolvidas a seus donos originais. Levítico capítulo 25, de 8 a 17. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, de 3 a 17, formam a base do sistema jurídico ocidental, no que diz respeito ao tratamento humano e justo entre os homens. O sermão que o Senhor Jesus pronunciou no monte, Mateus dos capítulos 5 ao 7, revela quais devem ser as bases de uma sociedade boa e justa. Esses e muitos outros exemplos revelam a profunda sabedoria da Bíblia em todos os aspectos da vida humana. Nenhum outro livro contém um padrão de ética e moralidade tão elevado como a Bíblia. Somente ela descreve o amor genuíno como uma virtude humana, o qual é paciente, benigno, não arde em ciúmes e não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Define o amor como um sentimento tão extenso e inclusivo a ponto de perdoar os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Dá o exemplo de amor no próprio ato de Deus em dar o seu Filho unigênito pelo homem. João capítulo 3, versículo 16. Os cristãos são aqueles que andam em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2. E a igreja é uma comunidade edificada em amor. Efésios capítulo 4, versículo 16. A Bíblia também fala da justiça em sua forma mais elevada. Se alguém derrama o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Gênesis capítulo 9, versículo 6. E todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus capítulo 26, versículo 52. Através de todas as suas páginas, a Bíblia nos descreve um Deus que é santo e separado de toda forma de impiedade. No Antigo Testamento, Deus ordenou que seu povo ficasse separado das práticas pecaminosas e idólatras das nações pagãs. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. No Novo Testamento, Deus exorta os cristãos a que se apartem da imoralidade sexual, da impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. A Rádio Semear Brasil apresentou Audiobook, a Bíblia, parte 1. A leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a igreja.